Olá, bem-vindo à nossa série Revista da Tarde. Estamos começando agora juntinho com você mais um episódio e olha só, essa semana o assunto tá muito legal. É porque, gente, eu amo falar sobre aprender, sobre idiomas e principalmente quando se fala em inglês, que eu sou apaixonada. Então, quem me conhece sabe que eu gosto muito e eu acho tão legal quando a gente conhece novas metodologias que podem facilitar o nosso aprendizado. Mas hoje nós vamos falar sobre o aprendizado das crianças aqui com quem entende do assunto, que é o professor Carlos. Professor Carlos, você tem ajudado muita gente aí a aprender o inglês para ter mais oportunidade na vida, né? Sim. E quem fala inglês com certeza vai ter mais oportunidade. Com Mas certeza. o ideal é começar já de pequeno, né? Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Quantos anos que a criança já pode começar a aprender inglês? Da hora que nasce. Da Da barriga. Olha, que legal, que legal. E é diferente, nem todo mundo fala isso, mas eu sou um exemplo, claro, do bilinguismo na minha vida. Eu ensino a minha filha, na verdade eu não ensino, eu vivo inglês com a minha filha. Como eu Quantos falei anos tem a sobre- tua filha? Minha filha tem 2 anos e 8 meses. Que E graça. ela- Como é que é o nome dela? Ayla. A Ayla. A Ayla. Mas e a Ayla já começou a aprender então? A Desde- Ayla já fala. E isso por quê? Porque eu decidi, quando eu estava formando o meu método, eu fui estudar ali uns artigos, e aí eu dei de cara em um artigo que falava de bilinguismo, e como que o aprendizado das duas línguas é normal e natural. Inclusive, vi exemplos de crianças que aprendem 4 idiomas. Por quê? Porque se você vive, a mesma forma que você aprende português, você escuta, associa, vai brincando, a criança vai e você vai falando. Seus pais falam, você desenvolve, ela escuta. E eu resolvi falar em inglês com ela. Então, lá em casa, a minha esposa fala português e brinca com ela em inglês em alguns momentos, e eu falo só inglês com ela. E as mídias que ela assiste em desenhos e tudo mais é em inglês. Ou seja, quem está ali no nosso redor e vê no meu Instagram, você pode ir lá depois no meu Instagram, me procurar aí, ver tudo mais, ver que ela já desenvolve, ela escuta, eu reclamo com ela em inglês. Na verdade, criar uma questão emocional, né? E agora vai pro resto da vida. Porque o quanto antes é mais fácil de aprender, porque tá no momento, a neurociência ela fala, é um momento natural de exposição ao idioma, é nato, é por instinto que a gente desenvolve a repetição, a dicção e tudo mais, e ela está tendo acesso a esse padrão de linguagem e ela vai colocar para fora. Então, quanto antes, melhor. Porém, toda a idade é um momento legal para começar. É muito bacana. Eu até dei uma olhadinha lá no seu Instagram. Que coisa fofa, gente, a filhinha dele. Vocês precisam seguir ele. Passa já teu Instagram aí pro Tá, pessoal já então, ir acompanhando. É bem simples, @carloshenrique.he. E aí você vai achar lá, vai encontrar também todos os materiais que eu falo de dicas de inglês, vai falar um pouco da minha vida, todos os pontos que eu abordo lá e tudo. E vai ver lá como eu vivo inglês com a minha filha, e é uma inspiração para você viver inglês também. Qual for a idade que qualquer idade que seu filho tiver, já é importante começar. Tem que começar, tem que inspirar, tem que acessar ali o inglês através da vida, dos desenhos, das brincadeiras, que vai dar certo. Muito, muito legal. Como vale a pena ensinar essas crianças, gente. É a coisa mais linda de ver eles falando inglês, né? E olha, já que a gente está falando aqui do aprendizado das crianças, né? Na sua metodologia, você com certeza traz abordagens pedagógicas específicas que podem ser eficazes no aprendizado aí como uma segunda língua dessas crianças então que estão lá na pré-escola, por exemplo, né? Quais seriam essas abordagens que você pode usar e pode contar aqui para nós? Então, Clarice, assim, são várias abordagens, né? A gente até estava conversando aqui nos bastidores, mas se eu fosse trazer pelo menos 2, né? O nosso tempo talvez permitiria que as principais é a abordagem lúdica, né? A criança pré-escolar, a criança quanto mais cedo ela gosta do lúdico, e a associação é feita na lucidez, no lúdico, na brincadeira. Você tem que brincar com ela. Então, nessa brincadeira vai se tornando natural. Inclusive, tem histórias de pais que aprenderam inglês junto com os filhos. Eles não sabem, não precisa você saber inglês para apresentar o idioma na pré-escola, né? Brincando ali, vai aprendendo as cores, vai aprendendo
os brinquedos, o nome das coisas, as ações. Inclusive a minha esposa, ela também está desenvolvendo o idioma. Cada ano que passa ela fala melhor, ela entende melhor. Mas eu, como vivo todos os dias na sala de aula, já há muitos anos eu sei mais. Então ela costuma brincar com o tradutor do lado. Então quando ela não sabe uma palavra, às vezes ela vai, pesquisa e fala com a neném. Que legal. Então isso é uma forma de você estar aprendendo, é a brincadeira, é a forma lúdica. E a segunda, que eu diria uma forma de você, abordagem para você fazer, é justamente a da repetição, da liberdade, da vivência, da experiência. Dar experiência para ela. Então elas estão bem conectadas, porque tanto brincando ela vai ter experiência, o lúdico ela também vai ter experiência. Então dar experiência em inglês para a criança, isso você faz no dia a dia mesmo. Você faz quando, em vez de chamar, fala meu amor, fala love, fala honey, né? Você vai chamar ela para você, em vez de falar vem aqui, fala come here. E esse acesso a esse padrão de linguagem com a associação da vivência vai dando ali uma conexão com a língua, e mesmo que ela não flua na infância, vai ser muito mais fácil para ela aprender quando for futuramente. A criança já vai se habituando, já vai se aqueles termos. Inclusive, eu imagino que você deve trabalhar com musiquinhas, com músicas, né? Isso. Com algo que traga realmente de uma forma divertida o idioma para a criança. Eu acho muito legal. Isso aí. E, inclusive, não é a nossa pauta aqui no momento, mas para todos, tá? E a gente vai falar nas próximas, já soltando um spoiler aí, para todas as idades, quanto mais você cria conexão, melhor. E para as crianças, que elas são muito rápidas, é muito mais fácil para elas se elas têm conexão. Carlos, me diga uma coisa, como essa imersão no idioma inglês, desde cedo, tá? Desde, digamos, da pré-escola. Tem muitos que não vão ter condição de ensinar desde pequenininho, quando acabou de nascer, não tem como ensinar, mas está na pré-escola, certo? Então, como que essa imersão do idioma, né, desde cedo pode impactar o processo de aprendizagem, inclusive a fluência, né, lá no futuro dessa pessoa? Isso aí. Então, como a gente falou, ela vai criando familiaridade. A língua, Clarice, ela é muito mais lógica do que qualquer outra coisa. Então, essa conexão lógica, então perceba, uma criança ela vai falar... eu jogo futebol, uma criança de 4 anos já fala eu jogo futebol, tudo certinho, eu jogo, não fala jogar eu futebol, ela já ajusta. Porém, você pergunta para essa mesma criança de 4 anos, cadê o pronome dessa frase? Ela não sabe dizer. Então, se ela não sabe dizer o pronome, não sabe ver que aquele verbo ele tá conjugando corretamente, ela não sabe explicar isso. Mas como que ela está falando correto? Porque lógica. Então, quando ela tem esse acesso, o impacto para o futuro dela é a familiaridade lógica daquele idioma. Todo idioma ele é um padrão lógico. Então, ele tem a sua ordem, ele tem as suas conexões, ele tem as suas regrinhas, que antes de ser explicado através dos nomes gramaticais, ele tem um padrão lógico base que foi criado na cultura. Quando a criança tem esse acesso, tudo faz mais sentido para ela. Então, quando ela for para a escola, tem certeza que o seu filho, quando você faz isso com ele hoje, daqui a tantos anos você não vai reprovar por causa do inglês, cara. E muita gente procura a gente e fala assim, meu filho vai reprovar, vai perder um ano por causa de inglês, não pode. Então, assim, mais do que isso de não reprovar, ela vai ter um acesso a falar, quando ela assistir um desenho ela vai entender, quando ela for viajar vai entender, e vai ser muito mais fácil no futuro, por causa da associação lógica. Tem muito sentido isso que você traz pra gente, professor Carlos, porque antigamente, se a gente parar para pensar aqui, as crianças, nós mesmos, né, antigamente, muito antigamente, para mim, um pouco mais, né, que eu sou mais velha do que você, a gente aprendia começando pela gramática, e era muito triste, porque aquilo assustava, assim, parecia algo assim, nossa, impossível de aprender, né, e vinha aquele medo para todos nós, não é mesmo? Ai, como que eu vou aprender isso, gente? Por quê? Porque a gente já vem também com uma mentalidade, olha só, de que a gramática é difícil, porque a gramática do português é uma das mais difíceis. Eu considero, pelo menos, eu não sei você, considero tá? também. Mas né? A gramática, gente, do nosso idioma aqui, do português, é difícil, né? Então, assim, se nós conseguimos aprender a gramática do nosso idioma, o inglês... você vai tirar de letra, porque a gramática do inglês não é complicada, porém a gente já vinha com aquela mentalidade lá de trás, né, de antigamente, que seria difícil por causa da nossa gramática aqui no Brasil. Sim. O que você
Eu concordo com você, concordo 100% absoluto. Talvez o nosso não seja mais difícil, a gente talvez fique ali em segundo, em primeiro lugar é o árabe. O árabe, né? O árabe, meu Deus. Brincadeiras à parte. E assim, mas eu concordo com você e eu coloco algo a mais ainda que dificulta mais ainda. Além de você fazer uma associação com a gramática da língua portuguesa, muita gente ainda faz da forma errada. Por quê? Porque primeiro a gente fala, depois a gente aprende a gramática na escola. Toda criança que está sendo alfabetizada entre os 5 e 6 anos, ela já fala tudo em português que ela precisa. Depois ela aprende a gramática. Então, olha a ordem. A ordem lógica. Primeiro a lógica idiomática, naturalmente, pela associação. Você aprende o seu idioma português. Depois você aprende a gramática na escola. Você ainda nem sabe a lógica do inglês e vai inverter. Então, além de fazer a comparação, a gramática é bem simples. Se você inverte, a ordem fica pior. Exatamente. Não dá para inverter de jeito nenhum. Não dá, não pode. Não é gramática primeiro, não é mesmo? E é legal que tudo isso você traz no seu curso, que a gente vai continuar falando nessa semana, tá? Aqui para todos aí que estão nos acompanhando nessa série maravilhosa, Revista da Tarde, onde a gente traz, Carlos, muita informação. Toda semana a gente está aqui com um assunto novo. E essa semana é especial sobre como perder o medo de falar inglês. Então, logo o próximo episódio, não é mesmo? Vamos. Convida o pessoal aí para acompanhar o próximo. Vamos acompanhar o próximo episódio, tá? Não perca. E nós vamos falar de coisas muito, mas muito, muito legais aqui. E provavelmente, eu tenho certeza, coisas que você nunca ouviu falar e de uma forma diferente. E realmente você vai gostar. Fica ligado. É isso aí, fica ligadinho com a gente. Nós esperamos você no próximo episódio. Até lá! Em um mundo onde cada segundo conta, a Ótica Disque Óculos chega até você trazendo a experiência de visão perfeita diretamente para sua porta. Ótica Disque Óculos, sua ótica o tempo todo.